tarde a vocês. Pai de nosso Senhor Jesus. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê neste Evangelho será salvo, mas quem não crê neste Evangelho já está condenado. Porquanto a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não querem vir para a luz, para que as suas obras más não sejam reprovadas. O mundo odeia Jesus, o Jesus das Escrituras Sagradas, a este que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos, a esse que brevemente vai voltar sob as nuvens dos céus com poder e grande glória, esse que vai vir para julgar grandes e pequenos. Aqueles que não foram achados o seu nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre. Jesus falou em Apocalipse 20 que será a segunda morte. Mas bem-aventurado são aqueles que ouvem, bem-aventurado são aqueles que guardam e praticam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Passou, varão? Em Atos capítulo 19, está escrito assim: o apóstolo Paulo, em sua missão missionária, já a terceira viagem que o apóstolo Paulo estava nesta obra que Jesus mesmo havia chamado. Paulo fala em Gálatas 1: aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou para o seu evangelho. Deus já havia chamado o apóstolo Paulo mesmo antes que ele fosse formado no ventre da sua mãe, porque Deus é onipotente, é onipresente e é onisciente. Deus é todo poderoso, e a Bíblia diz lá em Isaías 45 que Deus não dá a sua glória a ninguém, nem o seu louvor às imagens de escultura. Deus é Espírito, Jesus falou em João 4, versículo 24. Deus é Espírito, e importa que aqueles que querem o adorem em Espírito e em verdade, porque assim o Pai procura verdadeiros adoradores que assim o adorem. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que este ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouves que não só em Éfeso, mas até quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há um perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a deusa Diana, a deusa dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios companheiros de Paulo na viagem, e querendo Paulo apresentar ao povo, não o permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disso ao povo.
Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Da imagem que desceu de Júpiter. No tempo do apóstolo Paulo, o tempo onde a idolatria estava contagiada em toda a Ásia e o mundo inteiro, voltados os olhos, a atenção voltada somente para aquela grande deusa Diana, conhecida como a grande deusa dos Efésios. Na antiguidade, a 4ª maior cidade que havia no mundo antigo, Éfeso, uma cidade contaminada com a idolatria dos romanos, a idolatria dos egípcios, a idolatria que tinha se espalhado de leste a oeste, de sul a sudeste, aonde a maioria do povo estava venerando e adorando uma que havia eles dito que veio e caiu de Júpiter, uma imagem chamada da deusa Diana. Mas quando o apóstolo Paulo chegou lá pregando Jesus Cristo é a ressurreição, quando Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele chegou lá pregando Jesus e as Escrituras, as verdadeiras palavras do Senhor Jesus, aquele povo temeram Demétrio e alguns que faziam obras de artifícios, imaginação dos homens. Eles viram que iriam cair em descrédito todas aquelas obras que eles faziam, todas as imagens, todos os nichos para Diana, que era venerada por todos, por toda a Ásia. E eles formaram um conselho e reuniram-se com os demais que faziam também imagem de escultura para vender, tecinho para vender, fitinha santa para vender. E eles se reuniram para formar ocasião contra o apóstolo Paulo, um servo do Deus vivo, servo de Jesus Cristo. Paulo, em outra passagem, ele fala: quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e tua casa. Mas crê com o coração, falou Pedro, aliás, falou Filipe para o etíope: é nisto se crê de todo o vosso coração. Não é crer como falam os mundos por aí afora. O profeta Isaías fala, bem profetizou este profeta, dizendo que o povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O coração ainda continua na cachaça, o coração continua nas imagens de escultura, o coração continua nas drogas, no futebol, na novela. O coração continua ainda no cinema, no shopping center. O coração deste povo que diz que tem Deus no coração está voltado aos ídolos, fábulas, as ideologias humanas, o pensamento humano. Mas quando Paulo pregou Jesus Cristo é a ressurreição, a esse que também vos anuncio no dia chamado hoje, este tempo oportuno que Deus abriu o privilégio para que vocês ouvem a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, este que morreu e ressuscitou ao 3º dia, não foi visto mais entre os mortos, porque Deus não é Deus dos mortos, falou Jesus para os principais sacerdotes, para os saduceus e os fariseus. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, e tampouco é servido por homem algum. É Ele quem dá o viver, o mover e o respirar. É Ele quem dá ao homem, não é o homem quem dá a Deus nada. Mas o homem pensa que o sacrifício que ele faz é maior do que o sacrifício que Jesus fez na cruz. O homem pensa que o sacrifício que ele faz dia após dia é maior do que o sacrifício que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. Nenhum homem tinha a autonomia e a capacidade de si mesmo morrer pelo pecado do homem, do próximo, porque é pobre, miserável pecador.
Mas Jesus, na plenitude dos tempos, veio nascido de mulher, sob a lei. Ele veio fazer a vontade do Pai. E ele falou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas sairão de dentro do seu ser e jorrarão para a vida eterna. Crê em Jesus, como fala as Escrituras. Não é como fala Silas Malafaias, nem Edir Macedo, nem Papa Francisco, nem Padre Marcelo Rossi. Como fala as Escrituras, que você tem que crer. Não como fala Allan Kardec, do Espiritismo, porque não existe reencarnação. A Bíblia Sagrada é um livro complexo, é um livro de ordenanças de Deus ao homem andar aqui em retidão aos seus olhos. A Bíblia Sagrada é a bússola que o homem tem para chegar até Deus. A Bíblia Sagrada, nela você encontra a vida eterna, porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Só Jesus leva o homem até Deus. Não existe intercessora, nem mediadora entre Deus e os homens. Existe um mediador, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. É Jesus Cristo, Senhor da glória. É esse que breve vai voltar nas nuvens dos céus, e ele vai colocar o povo face a face com ele, o povo justo e o povo injusto. Mas os justos ele dirá: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas aos injustos ele dirá também: apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos caídos. Aos profanos, aos ímpios, aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, mas desvalorizaram, não deram crédito a esta mensagem, preferindo acreditar nas suas crenças, nas suas religiões, nas suas ideologias humanas, não preferiram acreditar no verdadeiro Deus, a quem Jesus foi levantado, constituído juízes dos vivos e dos mortos. Preferiram acreditar nas fantasias do homem, nas fantasias do diabo. O diabo é o pai da mentira. Jesus falou em João 8:44, e ele falou que aqueles que fazem a vontade do diabo têm por ele como pai. O diabo é o pai do rock, é o pai do funk, é o pai do sertanejo, é o pai dessas músicas profanas. E o povo veneram, adoram. No carro só passa essas porcarias, dentro da casa essas porcarias de músicas profanas. Mas não sequer tem coragem de colocar um louvor entoado, glórias para Jesus, majestades para Jesus, porque este mundo odeia Jesus. Jesus falou em Lucas, no capítulo 21, que ele seria reprovado por essa geração de idólatras, essa geração de feiticeiros, essa geração de avarentos, essa geração de prostitutos e prostitutas, essa geração de ladrões, que brevemente, se não se arrepender em vida, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, segunda morte. A primeira morte é física, você vai ter que ser morto, você vai ter que morrer, e os seus dias de vida são breves, diz os Salmos. A vida do homem é como assopro, falou o apóstolo Tiago. Os dias de vida, diz lá em Salmos 90, 70 anos o homem vive na terra, e se passar disso é fadiga e cansaço. Mas em Isaías está escrito: a respeito daqueles que confiam no Senhor, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Correrão e não se fatigarão. Mas aqueles que esperam no Senhor, a Bíblia diz em Salmos 91, versículo 1: aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. A Bíblia Sagrada não é um livro para ser aberto e deixado lá, criando telha de aranha. Não foi feito para você abrir no carro e deixar lá
como se fosse uma múmia, como se fosse algo que fosse desprezível, sem utilidade alguma. Mas pelo contrário, a Bíblia Sagrada é a própria palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada que o homem que se procura nela se revestir, se espelhar e andar conforme o uso desta palavra, ele andará com diligência. Isaías falou no capítulo 45, em versículo 20, dizendo: congregai-vos e vinde, chegai-vos junto, vós que escapaste das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura e rogam um Deus que não pode salvar. É a Bíblia que diz. É a Bíblia Sagrada quem diz que são ignorantes aqueles que carregam em procissão as suas imagens de escultura e rogam a um Deus que não pode salvar. Jesus falou pela boca do apóstolo Pedro em Atos capítulo 4 e versículo 12: nenhum outro nome foi dado debaixo dos céus pelos quais os homens devam ser salvos. Só Jesus salva o homem e livra da ira futura do nosso Deus e da condenação do inferno. Lá em Mateus 23, 33, Jesus perguntou aos religiosos, aqueles que defendem a religião, aqueles que colocam a religião acima de Deus, aqueles que pensam que a religião vai os levar para o céu, para o repouso eterno. Jesus perguntou assim: raça de víboras, serpentes, quem vos ensinou a escapar da condenação do inferno? Como poderão escapar da condenação do inferno? Rezando a Ave Maria, você jamais vai escapar do fogo eterno. Lá no inferno Jesus falou: o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Jesus foi o único que falou mais acerca do inferno do que do próprio céu. Jesus contou uma parábola lá em Lucas 16, a partir do versículo 19, dizendo: havia um homem muito rico aqui na terra, e havia também um outro homem muito pobre. Ambos os dois morreram. Um era rico em vida e o outro em vida também era pobre. Mas quando morreu, os valores na eternidade se inverteram. O pobre que na terra era pobre, na eternidade se tornou rico. Porque a riqueza do crente não é ter casa, não é ter carro, não é ter dinheiro, mas é ter o seu nome escrito no livro da vida, e do seu Deus é conhecido, na palma da sua mão ele tem o seu nome escrito. Deus nomeou, te elegeu entre os mais excelentes. A Bíblia diz que aquele que busca o Senhor, confia em Jesus, não será confundido e nem enganado. Jesus, por bondade e misericórdia, Ele alcançou a minha vida, ainda quando eu estava em trevas, porque a luz do Evangelho brilhou em meio às trevas. É isso que diz o Evangelho. Jesus é a luz que ilumina ao homem. Lá em Salmo 119, versículo 105 está escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O homem que anda nesta lâmpada, o homem que anda tendo as suas vasilhas, o seu azeite derramando sobre a sua cabeça, nunca mais dependerá de homem algum, nunca mais olhará para trás. Mas o homem que procurar andar neste caminho, nessa luz, falou o apóstolo João: se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, lembra-te que tens um advogado, o justo, a saber, a Jesus Cristo. Não existe advogado na Bíblia Sagrada, não existe mediadora na Bíblia Sagrada. Existe um só Senhor, um só batismo e uma só fé. Existe um só Deus que fez os céus e a terra. A esse cujo estou pregando agora, como Elias falou lá em 2 Reis, no capítulo 17: viva o Senhor em cuja presença estou. Viva o Senhor dos exércitos. A esse que mandou pregar o seu evangelho a toda criatura. Mas enquanto você ficar nessa maldita religião, defendendo os dogmas, o que você aprendeu desde o seu tempo de mocidade, desvalorizar o que a Bíblia Sagrada diz, desrespeitar o que manda Deus fazer, você vai ver a ira de Deus
sobre a sua cabeça. Lá em Romanos capítulo 1 e versículo 28, Paulo falou: visto que não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim também Deus os abandonou aos seus sentimentos perversos, aos prazeres da iniquidade, aos pecados. Você não vê como o pecado se multiplicou na face da terra? O profeta Oséias falou no capítulo 4: não há conhecimento de Deus na terra, só permanece o perjurar, o mentir, o adulterar. É homicídios em cima de homicídios, violência e mais violência. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no planeta Terra. São cerca de 3, 4 pessoas que morrem por segundo. E as pessoas pensam que Deus não existe. E as pessoas pensam que a sua religião é maior que Deus, é maior do que a palavra de Deus. A Igreja Católica falou que a religião, que a Igreja Católica está acima das Escrituras, está acima da Bíblia. Venha fazer um test drive em uma concessionária Caoa Cherry D21, João Dias, Avenida João Dias, 2000. Mas quando Paulo chegou pregando em Atos 19, eles faziam nichos, faziam crucifixos para vender, comércio, aquela cidade de Éfeso. E hoje no Brasil não é diferente. Lá no sul é comércio e mais comércio, no norte comércio e mais comércio, devido à falta de conhecimento e o aumento da idolatria em todo o mundo. A idolatria que está cegando o homem diante de Deus, capaz de não ver mais a verdade e não enxergar mais o que está escrito neste livro. A Bíblia diz pelo profeta Isaías que eles veriam com os olhos, mas não entenderiam, ouviriam, mas não compreenderiam, se tornou cegos. Salmo 115 está escrito assim: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas a Ti. Não há outro Deus semelhante a Ti. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. Tem nariz, mas não podem cheirar. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. E nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos aqueles que neles confiam. Você não vê o que o salmista Davi falou? Tornem-se semelhante, tanto aquele que faz a imagem de escultura, como aquele que adora a imagem de escultura. O profeta Isaías falou que da árvore ele arranca o galho, faz o seu pão para comer, e o resto que sobra ele queima para esquentar, e o outro que sobra ele faz um Deus, e prostra diante desse Deus, e roga a esse Deus para o salvar. Mas a Bíblia diz que a imagem de escultura é vaidade. Ensinamento é a vaidade, a imagem de escultura. Mas as pessoas continuam acreditando nesse barro, nesse pedaço de madeira, nesse pedaço de concreto. As pessoas continuam acreditando nessas fábulas que o diabo inventa. O pai da mentira é o diabo. Quem ama e pratica mentira, lá em Apocalipse 25, 22 e versículo 15 está escrito: serão lançados no lago de fogo e enxofre. Não terão parte no reino de Deus os que tais coisas fazem. Arranca essa imagem de escultura de dentro do seu lar. Lá em Deuteronômio capítulo 27, versículo 15 está escrito: maldito é o homem que faz uma imagem de escultura e coloca dentro do seu lar. Deuteronômio 7, e versículo de número 25 e 26 está escrito: nem a prata e nem o ouro dela cobiçarás. Queima e joga fora essa porcaria que não tem valor nenhum. O profeta Jeremias falou no capítulo 10 que não tenha receio dela, porque a imagem da escultura não pode fazer bem e nem pode fazer mal. Você já viu alguma imagem de escultura sair andando por aí afora, pelas ruas, pregando o evangelho? Nunca que você vai ver, porque ela não tem espírito. Salmo 115 fala que ela não tem espírito. É imaginação do pensamento do homem, e eles formam Deus à sua imagem e semelhança. A imagem do homem, ele faz um Deus para prostrar diante dele e rogar para ele. São ignorantes aqueles que fazem imagem de escultura e rogam um Deus que não pode salvar. No tempo do apóstolo Paulo,
O templo da deusa, conhecida como a grande deusa Diana, era estimado a 7 maravilhas do mundo antigo. No tempo do apóstolo Paulo, o templo mais pagão da face do mundo, da face da terra. O templo mais pagão, aquela Aparecida do Norte, não chegava nem aos pés daquele grande templo da deusa Diana. Até o dia que Paulo chegou pregando o Evangelho e anunciando as Escrituras. Paulo curava, Paulo ressuscitava no nome de Jesus. Paulo expulsava demônios no nome de Jesus. Até o dia que Paulo entrou naquela cidade e eles conheceram o Jesus da Bíblia Sagrada, o Jesus das Escrituras, que falaram os profetas, que testificaram a lei de Moisés. E os profetas falaram, e eles vieram a estimar que aquele apóstolo Paulo estava influenciando a muitos, estava conduzindo a muitos a este novo caminho. E eles pensaram consigo, aquele tal de Demétrio, e reuniu mais alguns que com ele também fazia artesãos, que fazia também imagem de escultura para vender, porque a imagem de escultura só dá dinheiro, lucro para as igrejas e comércios para a população. Mas quando Paulo chegou pregando lá, conta aquela mentira daqueles homens, e eles falaram assim: esse Paulo, que tem convencido a muitos, chegou aqui também, em toda a parte do mundo, ele prega este Evangelho, e ele tem pregado aqui também, convencido a muitos, dizendo que não são deuses aqueles que nós fazemos pelas mãos, que não são deuses aqueles que são fabricados pelas mãos dos homens, e nós estamos caindo em descrédito. E aquela que é venerada em toda a Ásia e em todo o mundo seja estimada errada. Aquele homem estava tão certo daquilo que ele falou. Paulo ficou naquela cidade aproximado a uns 2 anos, pregando e anunciando as Escrituras. Foi um tempo suficiente para concretizar uma obra extraordinária da parte de Deus, através daquele homem ilustre, aquele homem servo de Jesus Cristo. Mas aqueles homens ficaram com inveja, aqueles homens estavam doidos para matar Paulo, chegaram ao ponto de fazer e formar um conselho para prender Paulo e assim o matar. Mas chegou o conhecimento de Paulo, e quando Paulo soube dessa notícia, os discípulos impediram Paulo de ele não ir para o teatro. Paulo não ia fazer apresentação em teatro algum, ele ia lá pegar as Escrituras sagradas e provar e comprovar que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, que leve o homem até Deus. Maria não pode rogar por você nem agora e nem na hora da morte, porque não existe intercessora nem mediadora entre Deus e homem, só Jesus Cristo é o único Deus. A Bíblia diz que devemos confiar somente em Deus, porque Ele é Senhor. Senhor Jeová é o seu nome. Quem crê neste Evangelho será salvo, Jesus falou. Mas aquele que não crê neste Evangelho já está condenado. Você não vai ser condenado, você já está condenado, porque você não crê no unigênito do Filho do Pai. Você não crê em Jesus, como disse a Escritura. Você quis crer em Jesus, como falou a religião que você tanto aprendeu. Paulo fala que eles aprendem tanto, mas não podem chegar ao conhecimento da verdade. Fazem curso de teologia, estudam, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Jesus falou em João 8,32, vós conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Mas enquanto você ficar assistindo futebol, você não conhece a verdade. Enquanto você ficar fumando maconha, você não conhece a verdade. Enquanto você ficar bebendo cachaça, você não conhecerá a verdade. Sai da igreja.